Gente, muito boa tarde, começando mais um programa Desocupados. O nosso querido Orlando Rodrigues já está na área. Hoje o nosso convidado é especial. Por favor, Maurício, do meu lado. Orlandão, boa tarde. Galera, começando o programa ao vivo, Desocupados, hoje pela Rádio Pôr do Sol FM. O nosso programa Desocupados, toda terça-feira, né? Hoje, depois eu vou contar a novidade para vocês sobre o nosso programa, tá? Sobre o nosso programa. Porque que acontece, gente? Semana que vem estaremos à noite. Vamos mudar a nossa programação. Sim. Vamos mudar a nossa programação para fazer o programa à noite, tá? Por semana que vem. O nosso muito boa tarde a todos. Hoje, dia 28 de outubro de 2025. Hoje é a nossa 39ª edição do programa Desocupados. Na locução, no microfone, Duzão, eu, Eduardo Fortes. Eu disse Duzão com D, tá? Duzão com D. Nosso boa tarde a todos. Beleza? Começando mais um... Verdade. Começando mais um programa Desocupados. Só baixar um pouquinho a trilha aqui, que tá um pouquinho alto, eu acho. É isso aí, galera. Boa tarde a todos. Mais um programa Desocupados. Hoje, esse programa tá numa alegria, numa informação tão grande, porque nós temos aqui o nosso convidado, que vai falar muito sobre cultura, vai contar muita história para nós. E temos também uma pessoa aqui, uma convidada especial. Ela está alegrando esse estúdio. Adoro. Hoje o programa Desocupados recebe Orlando Rodrigues e Tati Riz. Sensacional. Muito. Este homem que é escritor, fez parte agora do projeto Pacto Entre Canalhas, O Combinado Não É Caro, que foi produzido aí praticamente 80% desse filme, gravado esses dias aqui em Várzea Paulista. Palmas para Várzea Paulista. Essa pessoa maravilhosa, esse é o Orlando Rodrigues. O Orlando, ele tem muita história para contar. Bastante. Um histórico cultural tão grande, né, Orlando, que a gente não sabe nem por onde começar. Vamos começar pelo início. Então, pelo início? Então vamos pro início. Bom, hoje eu me apresento como escritor, roteirista, produtor cultural, produtor executivo de um filme que está sendo produzido, rodado aqui na cidade de Várzea Paulista, boa parte das cenas. Mas até chegar a esse ponto, houve uma longa caminhada. Na verdade, a vida inteira eu fui um burocrata, né? Eu trabalhei em banco, a maior parte da minha vida em banco, desde o Banco Bandeirinhos do Brasil. Né? Lembra do Banco Bandeirinhos? Nossa, é pouco tempo mesmo, passa, hein? O tempo voa, e a poupança Bandeirinhos continua numa boa. A poupança Bandeirinhos. Depois... O Maurício falou que não lembra. Mas ele é jovem, não é do tempo. Eu fui demitido. Parece ser mentirosa, mas você tinha idade pra isso, tá? No dia 30 de dezembro de 1987. Olha lá. Nasceu em 91. Por isso que ele não lembra, né, gente? Mas e aí? E depois do banco? Qual que foi o próximo ao sair passo? do Bandeirinhos, eu já era concursado da Caixa Econômica Federal, estava aguardando ser chamado, né? Quando eu fui demitido, até ser admitido na Caixa Econômica Federal, eu fiz vários bicos, tá, como eu disse, e um deles, um belo dia eu estava em casa, desempregado, na expectativa de conseguir um novo emprego ou de ser chamado pela Caixa Econômica Federal, quando chega a minha cunhada, já falecida, infelizmente, porque sofreu um acidente, e fala assim, ela estudava, ela fazia segundo, fundamental, naquela época era 7ª, 8ª série, essa coisa toda, né? Ela chegou e falou assim pra mim, olha, lá na minha escola, que era uma escola conveniada do município, estão precisando de um professor, que é convênio com a prefeitura, estão precisando de um professor de matemática. Era a disciplina que eu mais detestava. Eu tinha dificuldade com matemática, sempre tive dificuldade com matemática, e detestava ainda mais raiz quadrada. Eu nunca aprendi, eu tive que aprender para poder dar aula de raiz quadrada na primeira aula. Raiz quadrada, logaritmo, expressão algébrica, essa coisa toda. E era a oportunidade que eu tinha, eu não podia negar, né? Foi na minha casa e me falou, não, topo o desafio.
a minha vida toda, tudo que eu construí na minha vida até hoje foi aceitando desafios que foram colocados para mim, né? Bem ou mal, consegui vencer todas as etapas, hoje estou aí. E o que acontece? Nesse período todo de plano B, eu fui dar aula, eu fui trabalhar com consultoria, eu fui fazer muita coisa, dava palestras, essa coisa toda. Mas tinha uma coisa que eu gostava de fazer. Esse é o plano C. Que eu gostava de fazer desde menino. Isso mesmo, é o plano C. Que era escrever história. Eu escrevia minhas histórias, redação, contos, coisa toda. Eu escrevia muito conto, em folha de caderno, grampeava e guardava. Um belo dia eu fiquei com resolveu, raiva, eu vou escrever um livro. Joguei tudo fora. Jogou fora? Joguei tudo fora. É assim que começou o grande escritor Orlando Rodrigues, hein, galera? Joguei Tá tudo vendo fora, como é que é? E tempos passaram e Não se arrependeu não de alguém achar que você jogou? Você amassou bem, rasgou? Eu acho que ele queimou. Rasguei, queimou, sei lá. Ele acendeu a churrasqueira com o papelzinho. Rasguei, sei que joguei tudo fora. Mas aquela coisa de vontade de escrever sempre existia, eu tinha muita facilidade de escrever. Depois comecei a escrever, eu escrevia tudo manuscrito, né, com caneta, papel. Depois veio máquina de escrever, eu escrevia alguns contos datilografado, guardava, depois larguei tudo, joguei tudo fora. Um belo dia, isso já casado, com filhos, tudo, eu retomei, né, escrever. Como eu estava atuando na área de administração, essa de professor, que eu comecei lá dando aula de matemática, para ensino fundamental, eu passei a ser professor de segundo grau, de curso profissionalizante, segundo aí grau. Foi aquele degrauzinho. Aula de graduação na área de administração, da graduação fui dar aula na área de pós-graduação. Eu fiz mestrado, e mestrado eu dei aula, inclusive, para alunos de mestrado. Eu só não fiz doutorado, porque eu tinha uma ideia de fazer doutorado até os 60 anos. Já vou fazer 65 ano que vem e não fiz doutorado, não quero fazer mais, eu acho que eu cumpri a minha missão. Entendi. E foi quando eu escrevi meu primeiro livro. O meu primeiro livro foi um livro sobre a minha dissertação de mestrado, falando sobre perfil e formação do administrador. Qual o nome do livro? Administrador, perfil e formação. Né? Esse foi o primeiro livro, de Orlando Rodrigues. De Orlando Rodrigues, baseado na minha dissertação. Aí lá na Caixa Econômica Federal, de vez em quando a Caixa soltava uns concursos lá de cultura, literatura, poesia, música, aquela coisa toda. E eu me inscrevia. E por 3 vezes que eu me inscrevi conto meu, eu fui premiado, né? Fui premiado e tal, o meu conto saiu num livro lá de contos e fotografias desse concurso. Você viu? Eu gosto desse negócio, eu sou bom nisso aí. Começou não gostando de raiz quadrada. Na verdade, o primeiro prêmio sobre literatura eu ganhei quando eu fazia primário, que eu fiz uma redação sobre Dia de Independência. Eu estava na 2ª série primário. Eu fiz uma redação e fui premiado em primeiro lugar. Eu lembro que, isso, na época da ditadura militar, né, eu ganhei aquela fitinha assim, amarela, pendurada, foi o prêmio por aí. Então, assim, essa coisa de escrever sempre foi algo dentro de mim. Mas eu escrevia por hobby, enchia o saco lá, eu jogava fora, aquela coisa toda. Mas quando lá na Caixa começou a surgir essas possibilidades de você escrever, participar de um concurso, e esse texto seu entrar no livro, eu comecei a falar, eu vou fazer isso. E comecei não escrevendo ficção. Como eu estava fazendo mestrado e tinha que escrever muito artigo para o mestrado, como eu dava aula, eu escrevia os artigos, e aquele texto dos artigos era o conteúdo das aulas que eu ministrava, né? Então eu aproveitava para divulgar o meu trabalho, tal, o meu conhecimento, essa coisa toda. E quando foi, eu estava para me aposentar, né? Eu me aposentei e eu comecei a escrever algumas coisas, tal, mas nada muito sério. Depois de aposentado, passou um tempo, veio a pandemia, a minha mãe ficou muito doente, minha mãe sempre teve vários problemas de saúde por conta de paralisia infantil. Se falar sobre ela, entendi. Perto de 3 dias, aí é muita coisa. Ontem eu fiquei muito orgulhosa do Orlando, porque, como você comentou no começo da entrevista, ontem foi a primeira vez que você atuou, né, Orlando? Então, assim, o Orlando, ele saiu daquela parte, né, da produção, né, vamos dizer, assim, bem resumidamente.
e o Orlando atuou numa cena. Eu achei isso o máximo. Foi a primeira vez que o Orlando atuou no filme. Então, assim, foi mais um desafio. Né, Orlando? Dentro de dos meus tantos sonhos que eu tinha, né? Então. De escrever, publicar um livro. É isso. De ver um livro meu transformado em filme, né? Tudo isso. As coisas que foram acontecendo. Sim. Mas aí, quando a minha mãe faleceu, isso a pandemia já estava numa fase final dela, eu fiquei assim, eu havia parado tudo. Eu pensei, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ressignificar a minha vida. Aí eu comentei com a minha esposa. Nunca é tarde para recomeçar. Eu estou pensando em voltar a escrever. Aí ela falou, faz isso, você gosta de escrever, faz isso. Eu falei, eu vou fazer. Eu havia morado 10 anos em Brasília e eu ia todo fim de semana para Goiânia. Anteriormente, antes de ir para Brasília, eu fiquei 2 anos morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu morei 2 anos em Campo Grande do Sul, transferido pela Caixa, né? Eu ia uma vez por mês visitar a família. Nesse período de 2 anos, eu perdi o convívio com meus filhos na fase de adolescência e de juventude, né? De infância para adolescência, de adolescência para a juventude. Mas eu ia todo mês, tá? Aquela coisa toda. Quando eu fui para o Brasil, eu fui para ficar 1 ano, fiquei 10. Poxa vida, hein? Esse passeio foi longo. longo. Goiânia todo fim de semana. Dava para você ir. Visitava a família, tudo bem. Aí eu falei o seguinte, então faz o seguinte, eu vou para Brasília, eu vou me internar num hotel lá e vou escrever um livro. E a família? Minha filha já tinha se mudado para cá, para Tatuí, já era auditora fiscal. Meu filho era servidor público da Universidade Federal de Goiás. Já estava casado, juntado na verdade, hoje ele é casado, é namorado. E era só eu e minha esposa, né? Aí eu falei, eu vou para Brasília, eu vou ficar lá uns dias, escrever um livro. Tudo bem. Aí eu fui. Eu escrevi um livro em 15 dias. Chama-se Espelhos Infinitos. O livro não tem aceitação nenhuma. Ninguém baixa o livro. Eu adoro o livro. Eu amo esse livro, Espelhos Infinitos. Memórias de um espermatozoide vencedor. Tem aquela história lá, você é um espermatozoide vencedor. Então essa memória desse indivíduo, né, que é um espermatozoide vencedor, é um livro que trata de várias passagens da história. Desde o ano que não é uma autobiografia, é um personagem que eu criei, que tem 10 anos, ele é 10 anos mais velho que eu. Então eu nasci em 61, ele é da década de 50, nasceu na década de 50. E conta a história dele, desde o nascimento até a fase já do início da velhice. E aí faz vinculação desse período cronológico da vida dele com fatos históricos. Ele é muito interessante o livro. Né? Bom, mas enfim, foi o primeiro livro que eu escrevi em 15 dias, publiquei 15 dias você escreveu o livro? 15 dias, li quase 200 páginas, escrevi e publiquei na Amazon. Orlando, você comentou que nesse livro, Anástasis, tem a história de 2 bruxas aqui. Isso. Eu posso colocar esse livro? Posso sortear? Pode, deve. Ó, aqui, galera, você que está participando do programa, ó, pode concorrer. Essa linda história aqui, hein? Olha, tô curiosa. Esse eu não li, Orlando. O Anástasis, essa história das 2 bruxas, ela é um capítulo do livro, tá? Tá. Tem todo um contexto. Todo um contexto, né? Aí que chega nas bruxas. Verdade. Orlando, o tempo nosso é tão curto e a sua história é muito grande. Mas fala pra gente, chegamos até o livro. E esse degrau do livro para o cinema? Então, aí quando eu comecei a publicar, eu sempre escrevi dessa maneira com a ideia, né, de um livro se transformar em filme. E aí eu comecei a escrever livros, e comecei a escrever projetos para captação de recursos. Né? Como eu tenho o projeto de um longa-metragem que está em fase de decisão de investimento pelo Cine, que é o Fio da Meada, que é uma história policial, né? Além de vários outros. Posso fazer um merchandising aqui? Por favor. Eu presido uma associação de escritores e editoras, que é o Instituto Ane Cultura, que é apoiador do filme Pacto entre Canalhas também. E a gente
busca, quando nós criamos a associação, foi no sentido de apoiar escritores iniciantes. Hoje a gente quer apoiar todo tipo de artista. Bom. Então, se tiver clipe, pode mandar para nós, que nós temos um programa semanal na rede UTV de Descalvado, que chama Canal da Anne, e a gente bota uns clipes musicais lá, manda pra gente que a gente... Foi bom você ter falado nisso, Orlando, porque o programa Desocupados, hoje a gente não teve música, teve esse papo de cultura. Mas o programa Desocupados sempre traz músicos da região, a gente procura abrir caminhos para todos, divulgar todo mundo. E o que o Orlando falou agora, acompanhe o Orlando Rodrigues nas redes sociais, né, Orlando? Isso, 2023, acompanhe o Orlando trabalho. Escritor. Orlando Escritor. Arroba 2023 Orlando Escritor. E Orlando Escritor. Tá vendo, galera? Você tem um clipe, quer divulgar, conversa com o Orlando, entre em contato, porque o Orlando é uma pessoa assim, ele ajuda muito, ele é uma peça muito importante para a cultura brasileira. E para quem não sabe, a ANE é uma associação do Brasil. Isso. Correto, Orlando? É bom deixar bem claro. Nós estamos falando da cultura, a ANE é a cultura para o Brasil, gente. Isso é muito importante. Para divulgar. Muito. Divulgar É uma a cultura, associação valorizar nacional, a cultura, né? nacional de Exatamente. escritores e editoras. E a ANE, ela vem auxiliando e promovendo, na verdade, né? A gente abre o espaço. Nós temos uma revista, ela é bimestral, que é a revista da ANE. Duzão e Sim, agradeço aí, né, Duzão? Revista. Então, qualquer tipo de artista, todos eles podem, pode nos procurar, né? Além disso, eu elaboro projetos para aprovação em lei de incentivo, seja lei Rouanet Sim. ou lei do audiovisual. Então me procura, vai lá no Instagram, manda um direct, a gente conversa. E eu seja gostaria, através da ANE, seja através do sim, é meu muito pessoal. importante. E eu gostaria, Orlando, de agradecer, né, a entrevista que a ANE, do programa Desocupados, né, esteve fazendo uma entrevista para a ANE. Fiquei muito orgulhosa, agradeço de coração, né, Duzão? Prazer pra nós. Isso foi sensacional. Nosso muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Rangel, Orlando, pela oportunidade, porque nós, pela segunda vez, né, porque nós participamos do filme internacional o ano passado e agora esse ano. O ano passado foi uma participação pequena. Esse ano a gente deu um degrauzinho a mais aí. Exatamente, eu não porque quero. nós estamos aprendendo. Exatamente. E esse degrauzinho que a gente comentou Exatamente. no começo do programa, ele só vai quando se tem amor. Quando se tem amor, Tudo flui. aí tudo flui e a gente Exatamente. sobe um degrauzinho, né, E por Orlando? incrível que pareça, nós somos artistas internacionais. Valeu. Agradecendo a presença de Tati Riz hoje, também Orlando Rodrigues, estamos estourando nosso tempo aqui. Um grande abraço a todos. Mandar um abraço para alguém rapidão. Mandar um abraço para alguém, fique à vontade. Nós damos primeiro. Vai lá, Eu Tati, quero vai que dá tempo. agradecer a presença, a audiência de toda a galera maravilhosa, agradecer essa rádio maravilhosa, o Orlando, a minha bruxinha linda, todo mundo. Agradecer, só tenho a agradecer. E é isso aí, acompanha a gente aí que é só sucesso. Beleza, gente? isso Agradecendo aí. a todos. Orlando, vai lá rapidão. Eu quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade e agradecer a todos que nos acompanharam aí nessa tarde. E Orlando, não deu tempo de contar toda a sua A gente já marca trajetória, o mas segundo episódio. vamos para segunda outro temporada. dia. Nem as segunda travessuras, temporada. hein? As Gente, travessuras você é não isso aí. Gente, vamos precisar agora passar por intervalo e vamos finalizar o programa. Grande abraço a todos. E é isso aí, galera. Voltamos em breve com mais um Desocupados. Oi, pessoal! Vocês já pararam para pensar no poder que a cultura tem sobre a vida de um povo? Às vezes a gente acha que cultura é só arte, teatro, livros ou música, mas ela é muito mais do que isso. A cultura é o jeito como a gente fala, pensa, sonha, cozinha, celebra e até como enfrenta as dificuldades. É ela que nos faz sentir pertencentes a algum lugar e que mantém viva a memória de quem somos. E hoje, aqui no Variedades Literárias, nós vamos mergulhar nesse universo que molda o passado, o presente e o futuro de uma nação.
A cultura é o que conecta gerações, o fio invisível que costura as histórias de um povo. É através dela que valores, crenças e tradições são transmitidos, mesmo sem palavras. Quando uma criança aprende uma canção popular, quando um avô conta uma lenda antiga, quando um artista pinta o que sente, tudo isso é cultura. Mas ela vai além da arte. A cultura influencia até a forma como tomamos decisões, como percebemos o tempo e como nos relacionamos uns com os outros. É por isso que destruir a cultura de um povo é também tentar apagar sua identidade. Povos que perdem suas referências culturais ficam mais frágeis, mais fáceis de manipular e menos conscientes da própria história. Por outro lado, quando uma comunidade valoriza suas expressões culturais, como o samba, o maracatu, o cordel, a literatura regional, o teatro popular, ela se fortalece. Cada canto, cada gesto e cada palavra passam a ser resistência, pertencimento e vida. E o mais bonito é que a cultura é viva. Ela muda, cresce e se reinventa. A cultura de hoje é feita de tudo o que veio antes, mas também do que está nascendo agora, nas redes sociais, nas novas linguagens artísticas, nas ruas grafitadas e até nas plataformas digitais, que levam livros e saberes a quem nunca teve acesso. Quando a cultura é valorizada, as pessoas se reconhecem, se orgulham de suas raízes e constroem pontes com o futuro. Porque entender a cultura é, no fundo, entender a alma de um povo. A cultura é o que nos torna únicos. Ela está na nossa voz, nas nossas memórias e em tudo que deixamos para as próximas gerações. E olha, fiquem atentos, porque estamos preparando 3 grandes novidades que prometem mexer com o cenário cultural brasileiro. Uma ainda este ano, uma no comecinho de 2026 e outra mais para o meio de 2026. Eu não posso contar muito ainda, mas posso garantir, será um marco, algo que vai transformar a forma como vivemos e compartilhamos a cultura e o conhecimento. Pensem nisso. Sem cultura, um povo perde o espelho onde se reconhece. Eu sou a Aninha e esse foi mais um Variedades Literárias. Obrigada pela companhia e até a próxima semana com mais histórias e curiosidades do nosso mundo cultural. Antes mesmo de o Brasil ser Brasil, já existia aqui uma nação inteira. Povos que viviam em harmonia com a natureza, que compreendiam o tempo, o território e o sagrado de uma forma que ainda hoje nos ensina muito. Eles são os verdadeiros guardiões da nossa terra, da nossa água, da nossa floresta e da nossa história. No episódio de hoje do Olhar Cultural, vamos mergulhar nas cores, nos sabores e nas espiritualidades dos povos indígenas, para lembrar que o respeito às origens é o primeiro passo para entender quem somos realmente. Os povos indígenas são os primeiros contadores de histórias do Brasil. São mais de 300 etnias espalhadas por todo o país, com línguas, tradições, crenças e costumes próprios que formam um mosaico vivo da nossa identidade. Cada grupo tem sua maneira de se relacionar com o mundo, com o tempo e com o sagrado. Para eles, tudo está interligado: o rio, a floresta, o vento, o som dos animais, o gesto humano. E é exatamente dessa relação de respeito que nasce uma das maiores lições que os povos indígenas nos dão. A terra não é nossa, nós que pertencemos a ela. Uma curiosidade que pouca gente conhece é que muitos povos, como os Yanomamis e os Tucano, têm um profundo conhecimento de astronomia. Eles observam o céu, as fases da lua e o movimento das estrelas para prever as épocas de plantio, pesca e colheita. Outro exemplo vem do Axaninca,
No Acre, eles produzem seus próprios tecidos e tintas naturais com corantes vegetais, preservando técnicas ancestrais que não agridem o meio ambiente. E os caiapó, conhecidos pelo corpo pintado e pelos cocares imponentes, usam cada cor e cada traço com um significado específico. É como se o corpo fosse um livro aberto sobre a vida, o tempo e o espírito. Enquanto o mundo moderno busca soluções para as mudanças climáticas, os povos indígenas já praticavam há séculos o que hoje chamamos de sustentabilidade. Eles sabem o valor da floresta em pé, da água limpa, do alimento natural e da convivência em comunidade. E talvez por isso mesmo deveríamos aprender mais com eles, porque quem cuida da terra cuida de todos nós. A cultura indígena também se expressa na música, nas danças, nas pinturas e nas histórias contadas em volta da fogueira. Em cada canto do país há um som diferente: o maracá, o tambor, o canto que evoca os ancestrais e conecta o presente ao passado. Eles nos ensinam que cultura não é apenas aquilo que se vê, mas aquilo que se sente. É o pertencimento, o respeito e a memória viva do que vieram antes de nós. E, quando olhamos para os povos indígenas, não deveríamos enxergar o passado, mas a origem e o futuro, porque é neles que estão guardadas as respostas que o planeta tanto procura. Os povos indígenas não querem caridade, querem respeito, querem ser ouvidos, reconhecidos e valorizados. Eles são mestres do equilíbrio, professores da convivência e exemplos de preservação. E nós, como sociedade, temos o dever de aprender com quem sempre soube cuidar da terra, do tempo e da vida. Os povos indígenas são o coração pulsante da nossa identidade. Valorizar suas culturas é valorizar o que temos de mais genuíno, a conexão com a natureza, com o sagrado e com o sentido da vida. Que o exemplo deles nos inspire a olhar para o mundo com mais respeito, mais empatia e mais amor. E antes de nos despedirmos, quero deixar aqui o nosso reconhecimento aos parceiros e apoiadores do Instituto Anicultura, pessoas, empresas e instituições que acreditam no poder transformador da arte, da educação e da cultura. São eles que tornam possível cada projeto, cada história e cada nova produção que chega até você. O Instituto Anicultura agradece aos parceiros que acreditam na cultura como força de transformação. Juntos, promovemos conhecimento, arte e inclusão. Convidamos novas empresas a se unir a nós nessa jornada, fortalecendo o impacto cultural em todo o Brasil. E se você é empresário, gestor ou amante da cultura e quer se unir a nós nessa missão de valorizar o Brasil que cria, preserva e transforma, entre em contato com o Instituto Anicultura. Juntos podemos fortalecer o movimento em prol da nossa cultura. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Olhar Cultural. Eu sou Edilberto Salinovo, diretor do Instituto Anicultura, e te espero na próxima semana com um novo olhar sobre o Brasil e suas riquezas culturais.